Esta é a história do dia da Rádio Observador. Afinal, quem manda em Bakhmut? A operação para capturar Bakhmut, a trituradora de carne ou matadouro, durou 224 dias. Com uma contabilidade e uma metáfora que descreverá bem os últimos longos meses em Bakhmut, Yevgeny Prigozhin, fundador do grupo Wagner, anunciava a vitória russa na batalha mais longa até agora da guerra da Ucrânia. Kiev, primeiro, admitiu dificuldades. Depois, negou ter perdido totalmente o controle da região e Zelensky reforçou: Bakhmut não foi conquistada pela Federação Russa. Quem controla agora Bakhmut? Que interesse, se algum, continua a ter para russos e ucranianos? E, se cair, o que se segue? Vou conversar com Bruno Cardoso Reis, historiador e especialista em segurança internacional. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Vamos diretos ao ponto. Quem é que manda, afinal, em Bakhmut? Bem, já é claro há uma série de semanas que a cidade, no essencial, é controlada pelas forças russas, ou melhor, não são propriamente tropas russas regulares pelo grupo Wagner, não é? Os próprios ucranianos, neste momento, estão a contestar se perderam ou não uma série de pequenos edifícios que ainda controlavam na zona sudoeste da cidade. Mas há, de facto, informação credível, até com geolocalização, que realmente mesmo esse pequeno núcleo de edifícios já foi ocupado pelas forças russas, pelas forças do grupo Wagner. E, portanto, acho que se pode dizer que no essencial, e pelo menos em relação ao núcleo urbano, esta cidade de Bakhmut, que já chegou a ter umas dezenas de milhares de habitantes, já foi um importante centro também de mineração, mas que atualmente está completamente destruído, mas, portanto, em termos de controle daquilo que era um espaço urbano, e que hoje em dia é um monte de ruínas, realmente são os russos que controlam essa cidade, o espaço da antiga cidade de Bakhmut, que agora é uma cidade fantasma, e, portanto, desse ponto de vista a questão está clara. Agora, o que temos de avaliar é exatamente quais são as implicações disso, não é? A Rússia celebrou esta vitória com um grande entusiasmo. Há promessas de Putin de condecorações aos militares e aos mercenários envolvidos, mas quanto é que custou conquistar este território? Bem, custou muito. As estimativas, por exemplo, dos norte-americanos são de que terão talvez morrido nesta batalha de Bakhmut 20 mil soldados russos. Ora, isso é mais do que todas as baixas em combate, baixas no sentido de mortos, em combate da União Soviética durante os 10 anos da sua campanha no Afeganistão, que chegou à volta dos 15 mil soldados mortos. Portanto, temos em menos de um ano, e apenas para ocupar esta pequena cidade no contexto da Ucrânia, aquilo que seria mais mortos, não é? 20 mil mortos. Portanto, é realmente um custo enorme. Também não sabemos quanto é que foram as baixas ucranianas. À partida também terão sido significativas, embora, em princípio, quem está a atacar sofre sempre mais baixas do que quem está a defender, porque, obviamente, tem de sair de posições preparadas, enfim, das linhas defensivas, tem de, no fundo, avançar mais ou menos em campo aberto para conseguir ocupar terreno. E, portanto, o custo foi certamente muito elevado. Sobretudo, houve este custo também, se quisermos, um custo de oportunidade, ou seja, no fundo, a Rússia empenhou, aparentemente, grande parte dos meios que tinha para desenvolver as suas ofensivas, num período em que a Ucrânia ainda não estava completamente preparada para também avançar para essa fase mais ofensiva da guerra. Basicamente empenhou esses meios na ocupação de Bakhmut e não noutras zonas da frente, onde eventualmente uma ruptura das linhas ucranianas pudesse provocar um impacto maior. Muitas vezes nós fazemos esta destrinça sobre, no fundo, o que é uma importância mais tática ou operacional, depois uma importância mais estratégica, e aqui, no fundo, isso tem a ver com uma importância ao nível operacional ou tático, tem a ver com, no fundo, criar dificuldades
ao nível das operações do adversário, do inimigo, ou seja, no fundo permitir, por exemplo, uma ruptura da linha da frente é algo que tem implicações significativas em termos operacionais, vai obrigar o outro lado a procurar reconstituir as suas defesas e até conseguir fazer isso corre o risco de perder muito território, de perder muitas tropas. Um impacto estratégico, e aí podemos fazer a comparação com Mariupol. Por exemplo, Mariupol que foi obviamente também conquistado depois de uma campanha muito prolongada, mas aí o que é que os russos conseguiram fazer que não conseguiram no caso de Bakhmut e que lhe deu desde logo um impacto operacional importante? Foi cercar forças ucranianas muito significativas, nomeadamente aquele batalhão Azov, que é uma força até especial, e conseguiram no fundo depois matar ou capturar essa unidade, portanto anular no fundo a capacidade depois operacional de voltar a utilizar essa unidade. Isso não aconteceu aqui, os ucranianos conseguiram sempre ir retirando sem ficar completamente cercados. Em termos estratégicos, por exemplo, a queda de Mariupol significou que os russos conseguiram consolidar uma linha, digamos, de um corredor terrestre completamente controlado por eles entre a Crimeia, que eles já tinham ocupado em 2014, e que é uma península que até aí basicamente não tinham acesso direto por terra ao território controlado pela Rússia, e portanto passaram a conseguir fazer isso. Isso é um exemplo de uma vitória com implicações quer operacionais, quer estratégicas. Aqui no caso de Bakhmut isso também não acontece. No fundo, o que os russos poderão fazer a seguir é tentar atacar aquilo que ainda resta do território mais a norte do Donbass, nomeadamente esta zona de Kramatorsk. Mas não é garantido que o consigam, até porque este terreno que separa Bakhmut essa zona é um terreno bastante acidentado, com colinas, com elevações. Os ucranianos tiveram muito tempo a preparar aí linhas defensivas e, portanto, não há nenhuma indicação de que haja aqui, digamos, um efeito dominó fácil para a ocupação nomeadamente dessa cidade, desse território que ainda resta do norte do Donbass. Em fevereiro, Volodymyr Zelensky dizia que a Ucrânia não ia entregar Bakhmut. Vamos lutar o tempo que conseguirmos, disse. Consideramos Bakhmut a nossa fortaleza. Por que Bakhmut era assim tão importante? Bem, esse é o tipo de linguagem que um líder utiliza para moralizar, digamos, as suas tropas. Nós assistimos em vários momentos, até em visitas ao estrangeiro, por exemplo, quando o Zelensky foi aos Estados Unidos, levou, já não me recordo se era um capacete, se era uma bandeira, enfim, de uma unidade que estava a defender Bakhmut. Portanto, isso é importante. O próprio Zelensky foi mais de uma vez a essa zona da linha da frente, no fundo dizer exatamente isso, que era ali que se estava, no fundo, que era a grande batalha pela defesa da Ucrânia. É verdade que os ucranianos não abandonaram simplesmente Bakhmut, ou seja, não tomaram a opção, por exemplo, podiam ter tomado em fevereiro, de retirar e abandonar sem combate a cidade. Portanto, eles foram combatendo basicamente quarteirão a quarteirão, edifício a edifício, até já não restar praticamente nada, e isso ganhou muito tempo, que foi realmente muito importante para a Ucrânia conseguir, lá está, ir recebendo muito mais equipamento militar, treinando unidades também nos países europeus para poderem utilizar mais eficazmente esse equipamento e, portanto, constituir aqui reservas, que nesta altura já se estimam que serão talvez à volta de 100 mil soldados para a fase mais ofensiva da guerra. Agora, o preço depois a pagar quando se faz esse tipo de declarações, que se calhar eram inevitáveis para moralizar a resistência ucraniana, é que depois, quando se perde de facto essa cidade, quando se perde Bakhmut, no fundo há aqui, lá está, uma dimensão política e simbólica que resultou dessa construção, não é? E que depois acaba por dar uma vitória também simbólica e política ao outro lado. A mim parece-me que aquilo que os ucranianos têm de insistir é, bem, Bakhmut cumpriu a sua função, neste momento já não é uma cidade, é um monte de ruínas, portanto já não tem população civil, já não há praticamente edifícios em pé e, portanto, no fundo a cidade de Bakhmut desapareceu e foi isso que os russos ocuparam e garantindo dessa forma que a Ucrânia continua a resistir, continua a combater e agora em, digamos, zonas onde seja mais vantajoso, onde seja mais provável que as ofensivas ucranianas tenham maior impacto. Já voltamos à conversa com o historiador Bruno Cardoso Reis. Vamos tentar perceber se tanto tempo e tanta destruição depois, Bakhmut ainda pode ter algum interesse para qualquer uma das partes do conflito. Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular. Vladimir Vladimirovich Putin.
Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um Espião no Kremlin é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Voltamos à conversa com o historiador e especialista em segurança internacional Bruno Cardoso Reis. Bruno, estávamos a falar um bocadinho disto antes do intervalo. O que é que vale agora Bakhmut? Bem, é realmente como cidade, enfim, como também um centro económico, está completamente arrasada, não é? Portanto, imagino que aconteça aquilo que temos ouvido em relação a Mariupol, que era a dimensão mais importante e também economicamente mais relevante, por exemplo, com toda aquela maior siderurgia, portanto, a maior indústria de ferro da Europa, o Azovstal, e que atualmente, aparentemente, a destruição foi de tal ordem que a Rússia simplesmente desistiu de reconstruir boa parte da cidade e também desistiu de reconstruir, por exemplo, essa infraestrutura económica importante. Portanto, acho que em termos da cidade em si, mesmo da questão da mineração, enfim, imagino que possa vir a ser retomada eventualmente num contexto de paz, e realmente este território do Donbass é muito importante em termos de recursos. Portanto, há aqui uma dimensão, digamos, de nostalgia imperial da parte da Rússia, há uma dimensão também étnica, portanto esta ideia de defender populações que se identificam com a Rússia, mas há também uma dimensão de controle de recursos, há de facto o ferro, há o carvão, há o sal e há também a indicação de que haverá, por exemplo, a possibilidade de explorar reservas destas terras raras, portanto estes novos minérios que são agora muito importantes no contexto da transição energética. Agora, obviamente, num contexto de guerra, em que esta zona continua a ser vulnerável também aos ataques ucranianos, não parece que, desse ponto de vista, nada disso seja realista. Em termos militares, e como eu dizia, portanto, no fundo, Bakhmut era um nó logístico importante para a Ucrânia quando estava a combater noutros pontos da linha da frente, mais a leste. Do ponto de vista russo, basicamente, era algo que era preciso ocupar para depois poder avançar, nomeadamente para norte em direção a Kramatorsk, que é uma cidade bastante importante e, portanto, no fundo, para ocupar o resto do território deste distrito mais a norte do Donbass, o distrito de Luhansk. E, portanto, desse ponto de vista, no fundo, é uma etapa intermédia. Portanto, isso é que torna, no fundo, irónico ou trágico, se quisermos, o grau de empenhamento, a quantidade de mortos por ocupar esta cidade. É que ela não é um objetivo em si mesmo. No fundo, só terá interesse no sentido em que permita agora eventualmente desbloquear o avanço russo para ocupar estas outras cidades e o resto desta região do norte do Donbass. Mas, como eu referia, até por causa do prolongar do combate, os ucranianos tiveram todas as condições para garantir que a queda de Bakhmut não significa que a seguir, ou seja, logo mais ao ocidente, não haja uma série de linhas defensivas, de trincheiras, enfim, de campos de minas, de elevações. Portanto, há inclusive notícias que os ucranianos estarão a tentar avançar quer a norte, quer a sul de Bakhmut, e, portanto, inclusive se isso se concretizar, e concretizar com algum efeito, com algum impacto, pode haver até o risco de os ucranianos começarem a criar aqui condições para cercar as forças russas que estão em Bakhmut, e também desse ponto de vista é interessante que, e também acho que diz muito sobre o interesse em si mesmo da cidade, que o Grupo Wagner, o líder do Grupo Wagner, o Sr. Prigozhin, tenha vindo dizer que vai deixar a cidade daqui a poucos dias, portanto que está a preparar linhas defensivas no limite da zona urbana que foi ocupada e que depois eles vão abandonar a cidade e entregá-la às forças regulares russas. Isto no contexto que nós também temos assistido, que é uma espécie de quase guerra civil entre o grupo Wagner e depois as forças armadas regulares, portanto o Ministério da Defesa russo, pode-se até especular que no fundo Prigozhin estará aqui a preparar-se para declarar vitória, coisa que já fez, retirar-se e depois a seguir, se houver derrotas, ou seja, só voltar a haver avanços da Ucrânia nesta região, já não será o grupo Wagner a ser culpado por isso. E, portanto, podemos inclusive especular que estas declarações podem alimentar esse tipo de suspeita. Agora, não estou a dizer que é isso que vai acontecer. Como eu tenho sempre destacado desde o início desta guerra, os conflitos são muito dinâmicos, não são lineares. O facto de a Rússia ter, por vezes, dificuldades não quer dizer que continue sempre a ter.
o facto da Ucrânia ter sido muito eficaz a defender não quer dizer que depois seja igualmente eficaz a atacar na fase mais ofensiva da guerra. Como eu já referi, as ofensivas são operações militares muito mais exigentes, muito mais desgastantes, provocam sempre muito mais baixas do que uma guerra mais defensiva e, portanto, esse é mais uma vez um teste que a Ucrânia agora tem de ultrapassar. Já conseguiu mostrar que conseguia fazer isso, conseguiu fazer isso em Kherson, conseguiu fazer isso na zona de Kharkiv, mas não quer dizer que agora consiga com a mesma facilidade que conseguiu, por exemplo, nessas regiões. Ouvimos aqui Zelensky dizer que já não há nada em Bakhmut, que os russos destruíram tudo e que foi uma tragédia, e que Bakhmut agora existe apenas no coração dos ucranianos. Se confirmar esta vitória definitiva da Rússia, o peso que esta batalha, que é a mais longa batalha desta guerra até agora, o peso que vai ter no curso da guerra vai acabar por ser apenas simbólico também, já que a Ucrânia conseguiu reorganizar-se com essas linhas ao Ocidente para garantir que, caindo Bakhmut, não caía mais nada logo a seguir? Pronto, eu acho que por um lado esse discurso de Zelensky vai muito naquela linha que eu referi, que é no fundo ajudar a digerir também esta perda, não é? Portanto, explicar que no fundo a cidade já não existe, portanto não há no fundo nada para perder, não é? Agora, acho que esse ponto, Sara, realmente é o ponto crucial, ou seja, no fundo, o que é que torna uma batalha muitas vezes decisiva? E é sempre fundamental lembrar isso, que é o fim de uma guerra não é ganhar batalhas, o fim de uma guerra é que a vitória em batalhas permita depois atingir os objetivos estratégicos políticos da guerra, não é? Portanto, os objetivos últimos de uma guerra. E, portanto, aí o que é fundamental, no fundo, é o que é que se segue. Ou seja, aquilo que transformou, por exemplo, Stalingrado na Segunda Guerra Mundial, sobretudo na batalha, na guerra, digamos, terrestre no leste da Europa, numa batalha tão importante e tão decisiva, foi que depois nós percebemos que tinha sido o ponto de viragem. Ou seja, a partir daí nunca mais o exército nazi conseguiu recuperar a iniciativa ou conseguiu avançar significativamente no território russo. Portanto, o que tornou Stalingrado tão importante foi que foi realmente esse ponto de viragem. E, portanto, no fundo, o que vai determinar aqui a importância no futuro de Bakhmut vai ser exatamente isso, é o que é que se segue. Ou seja, se nós rapidamente começarmos a assistir a ofensivas de sucesso dos ucranianos nesta zona da frente ou noutras zonas, a tendência vai ser para dizer, naturalmente, bem, foi uma vitória completamente pírrica da Rússia, ainda mais se concretizar, por exemplo, este cenário, que não é impossível. Serviu uma estratégia até da Ucrânia, não é? Mais do que ter sido uma vitória pírrica, acabou por servir ao adversário. Exatamente, portanto, ou seja, no fundo, foi uma vitória da Rússia no sentido que ocupou a cidade que estava a disputar há muitos meses, mas à custa de um tal desgaste, de uma perda de iniciativa que permitiu aos ucranianos ganhar aqui margem para depois poderem recuperar a iniciativa e avançar com ofensivas vitoriosas. Se isso não acontecer, se eventualmente os russos até conseguirem realmente utilizar Bakhmut como plataforma para irem avançando nesta zona norte do Donbass, aí pode ser apresentada realmente como, digamos, um passo importante na direção da Rússia a atingir pelo menos estes objetivos mínimos, não é? Portanto, agora, estamos realmente apesar de tudo, neste contexto, que é importante recordar que a Rússia começou esta invasão em fevereiro do ano passado, tendo como objetivo ocupar Kiev, tendo como objetivo derrubar o regime ucraniano, tendo como objetivo, no fundo, transformar toda a Ucrânia numa espécie de satélite da Rússia, ocupar, anexar o território que entendia. Neste momento, a Rússia está reduzida a tentar não perder o território que já ocupou e, eventualmente, conseguir ocupar aquilo que ainda não ocupou desta zona do leste e do sul, do Donbass e do sul, que a Rússia formalmente anexou há uns meses atrás. E, portanto, é realmente já uma grande derrota para a Rússia, uma grande derrota para a estratégia russa. O custo económico que isto teve para a Rússia, enfim, a ruptura com o Ocidente, a crescente dependência que tem em relação à China, tudo isso já são elementos que permitem dizer que a Rússia sofreu aqui algumas derrotas estratégicas. Agora, isso não quer dizer que a vitória seja garantida para o lado ucraniano, que a recuperação do território ocupado pela Ucrânia seja uma coisa fácil ou garantida. Obrigada, Bruno. Obrigado.
Bruno Cardoso Reis é historiador, especialista em segurança internacional e autor do podcast 5 Continentes, da Rádio Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.